E hoje, mais uma vez, com muito carinho, com muita alegria, nós recebemos a nossa companheira Helena Messner. Helena, por favor. Bom dia para todos. Que possamos realmente aproveitar esse dia iluminado que está lá fora. Que o sol tão brilhante possa realmente aquecer o nosso coração com fé, com confiança em dias muito melhores que com certeza estão por vir. Deus nos ofereceu o mundo como escola. E como aprendizes da vida, temos que nos esforçar para sermos bons alunos e cooperar com o Pai Celestial na transformação do nosso mundo num lugar de mais paz e felicidade. Apesar dos avanços admiráveis, o nosso mundo ainda se angustia por conta da violência, do desequilíbrio na sociedade. Mas o homem continua buscando a paz. E isso tem sido um grande desafio para todos nós, alunos dessa escola que é a vida. Observar a situação do nosso mundo, a situação atual, por vezes desanima. Em toda parte nós vemos conflitos, incertezas, desonestidade, sofrimento. E logo imaginamos não encontrar consolação para as nossas dores. Mas vencer as dificuldades, ultrapassar os obstáculos, superar os nossos limites, constituem ainda lutas diárias que temos que enfrentar. Mas isso só nos ajuda a adquirir maturidade e experiência. É dessa forma que todos progredimos. E sabemos que o progresso é uma lei divina. Todo aprendizado tem como objetivo a conquista da perfeição, da felicidade. E nós não podemos, de forma alguma, deixar que o desânimo, que o pessimismo, que a indiferença nos impeça de constatar as imensas possibilidades, oportunidades que nos são oferecidas a cada dia, principalmente no campo moral e intelectual. O homem no mundo, com frequência, se sente desamparado, angustiado pelas dores, imagina-se só. Mas não se pode esquecer que temos um Deus misericordioso, que nos ampara com suas leis sábias e justas. Nós temos Jesus, o nosso guia, o nosso mestre,
que governam nosso planeta com amor e ternura. Nós temos um espírito protetor, esse amigo de todas as horas, que sempre está nos encorajando para a luta. E nós, espíritas, temos a doutrina que ilumina, que esclarece, que acolhe todos aqueles que a procuram. Isso prova que nós não estamos sozinhos em nossas provas, que homem algum está sozinho nesse mundo. Mesmo que as afeições terrenas se afastem, nós temos o nosso guia protetor, o nosso anjo da guarda. Ele que é tão amoroso e que sempre busca se fazer sentir e ouvir. Mas para que isso aconteça, é preciso que possamos abrir o nosso coração para as inspirações que vêm do alto, para ouvirmos o convite ao nosso progresso. A reencarnação é o caminho para facultar a regeneração do homem e a reparação dos males praticados por ele através dos tempos. É através da lei das muitas existências que vamos nos livrando da couraça dos equívocos, da nossa ignorância, que impedem que nossos espíritos brilhem, que mostrem a sua luz. O espírito é um ser real, que existe antes do berço e sobrevive ao túmulo. Através das experiências reencarnatórias, o espírito mantém sua individualidade, adquirindo conhecimentos, aptidões morais que lhes são inatas desde que foi criado por Deus. O corpo físico é o instrumento pelo qual o espírito regressa à valiosa oficina de trabalho que é a Terra, para o seu aperfeiçoamento, dando assim continuidade à sua evolução. É pelas vivências corporais que o ser espiritual vai crescendo, vai adquirindo mais conquistas, sem jamais retroceder em sua marcha evolutiva. Os sofrimentos, os dissabores que passamos aqui na Terra resultam da nossa decisão de adiar, de retardar o nosso avanço. Isso por egoísmo, por rebeldia, apesar das lições de amor, de perdão e de humildade ensinados por Jesus. Mas todos nós fomos criados para a felicidade. Cedo ou tarde, nós chegaremos ao nosso destino. Libertando-se do bruto que ainda predomina nele, o homem cai, mas levanta-se e retoma o trabalho interrompido, se submetendo na escola terrena a sacrifícios,
Sacrifícios esses muitas vezes penosos, mas que constituem terapia e disciplina reeducativas. Infelizmente, ainda vivemos num mundo onde o brilho do outro muitas vezes incomoda, incita inveja. Nós estamos falando do brilho interior, daquele que sai de dentro e que a pessoa exterioriza, trazendo assim alegria, paz ao seu redor. Conta a lenda que certa vez uma serpente começou a perseguir um vagalume. E ela estava sempre correndo atrás dele. Isso aconteceu um dia, aconteceu 2 dias. E no 3º dia, o vagalume, já cansado da perseguição, e a serpente que não desistia, ele resolveu parar e encarar a serpente. Chegou perto dela e perguntou: por que é que você me persegue? Eu, por acaso, faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente disse: não. Eu já te fiz algum mal? E a serpente: não. E então, por que é que você me persegue? E a serpente responde: porque não suporto ver você brilhar. Lembremos que o vagalume é pequenino, é frágil, mas sua luz alcança distâncias. É verdade que ainda vivemos num mundo egoísta, com muitas serpentes querendo apagar o brilho do outro. Mas nós temos que lembrar que o melhor soro antiofídico ainda é o amor. O nosso querido Chico Xavier já dizia: toda vez que você sentir solidão, levanta e vai ajudar quem tem menos que você. Ajudar o nosso irmão em humanidade a brilhar também é praticar o amor que Jesus nos ensinou. O discípulo de Jesus, aquele que busca a luz, pede ao Pai sabedoria para aprender a semear o amor junto com o Mestre Jesus. Dentro da criação, o papel que cabe a nós é ajudar o nosso Criador a trazer melhorias para a sociedade da qual fazemos parte. O amor ao próximo está no resumo das leis divinas feito por Jesus. E nós não podemos, de forma alguma, praticar esse amor fugindo do nosso semelhante. Nós temos que ser solidários uns para com os outros. Quem pode e sabe mais, deve ajudar e esclarecer. Durante os milhões de anos transcorridos, a criatura humana vem crescendo em entendimento das inúmeras leis cósmicas
que regem a vida e propicia conquistas intelecto-morais que a levam a despertar para a realidade espiritual. As sombras da ignorância já começam a se diluir, acreditem. Apesar dos desmandos que ainda existem no nosso planeta, da violência que ainda predomina. Mas já podemos dizer que já é visível as revoluções decorrentes dessa fase de transição moral por que passa a nossa orbe. O processo evolutivo dá-se por meio de desafios e de dificuldades. Isso tudo por conta do nosso comportamento no passado. Torna-se assim inadiável o retorno às fontes evangélicas. As origens do movimento doutrinário, para que voltemos à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Nós vivemos num mundo onde existe pressa para tudo. Nós sempre estamos correndo e parece que não temos tempo para ouvir um coração aflito, para oferecer uma palavra de conforto ou mesmo um gesto de carinho. A história que vamos trazer agora nos explica que quando queremos, nós encontramos tempo sim para ajudar o nosso semelhante. Uma enfermeira viu um jovem entrando no quarto de hospital. Ela estava cuidando de um doente em fase terminal. Vendo o jovem, ela se dirige ao já quase moribundo e diz no ouvido dele: o seu filho chegou. O doente abre os olhos e fecha-os rapidamente. O rapaz então se aproxima da cama, senta numa cadeira ao lado, pega a mão do enfermo, segura e ali fica por toda a noite, de vez em quando falando a ele palavras de conforto. Na manhã seguinte, a morte leva aquele corpo cansado da enfermidade. Funcionários do hospital entram no quarto para tirar os equipamentos, desligarem as máquinas, retirarem as agulhas. O rapaz ainda se encontrava ali. A enfermeira da noite passada também entra. E logo se aproxima do rapaz e diz para ele palavras de conforto. Ele então, de imediato, pergunta a ela: quem era este homem? E ela, muito surpresa, responde: mas como? Ele não era seu pai? Não. Estou vendo, eu vi pela primeira vez ontem, na noite passada. Mas então por que você deixou que eu anunciasse como sendo o filho dele? E ele diz: porque eu percebi que ele queria ter o filho junto dele naquele momento. E como ele não tinha condições de me reconhecer como filho, eu fiquei ao lado dele
porque eu sabia que ele precisava do filho ao seu lado, nessa sua última noite. Será que nós já estamos preparados para um gesto desse? Há tantos enfermos solitários necessitando do nosso afeto. Tem gente que vive se queixando, que começa uma conversação e já começa reclamando disso e daquilo, que às vezes se aproximam dos outros só para contar os seus infortúnios. O queixoso acredita que só ele é atingido pelas vicissitudes da vida, que tudo de ruim acontece na vida dele. Enfim, ele se acha vítima de tudo e de todos. Conta-se que uma senhora chegou a uma casa espírita e imediatamente foi atendida naquilo que chamamos de diálogo fraterno. Um senhor muito simpático a recebeu e, sorridente, perguntou a ela não se poderia ajudá-la. E aquela senhora, com lágrimas bastante sentidas, começou a falar: o senhor não pode imaginar o meu sofrimento. Há 20 anos, o meu marido me deu de presente de aniversário um anel de brilhantes. E hoje, pela manhã, percebi que este anel havia desaparecido. E olhe que ali, naquele anel, se concentrava todas as horas felizes que eu passei com meu marido. Eu estou aqui para lhe pedir ajuda para encontrar esse meu anel. Um homem muito compassivo e ainda com um sorriso nos lábios, falou para ela que a casa espírita não se prestava a tais serviços, mas que ela confiasse em Deus e continuasse a procurar. Quem sabe o anel não teria caído em algum canto da casa, que ela continuasse procurando. Depois disso, ele falou que seria bom ela sempre se lembrar com otimismo nos dias que passou com o marido querido e que com certeza ele estava do outro lado da vida, vivo e velando por ela. A mulher, depois disso, assistiu à reunião doutrinária e antes de ir embora, ela resolveu procurar o homem que a atendeu para agradecer a ela, não pelos conselhos e pela forma como ela foi recebida. E só naquele momento foi que ela percebeu que o homem que a atendeu com tanta compaixão não tinha os 2 braços. O centro espírita, meus amigos, é a escola da alma. É aqui onde compreendemos o significado da existência, o porquê dos problemas, das vicissitudes que enfrentamos na nossa jornada terrena. A finalidade maior do centro espírita é educar o ser humano. Educar no sentido mais profundo do termo, para que ele possa enxergar-se como espírito imortal, viajante do tempo,
herdeiro de suas ações e construtor do seu amanhã. A casa espírita que educa o ser, ilumina a consciência, fortalece a vontade para que ele possa combater as suas próprias imperfeições, para que ele lute contra o orgulho, contra o egoísmo. O verdadeiro centro espírita assume o papel de condutor de almas, ensinando sempre aquele que procura a luz o caminho do autoconhecimento e da transformação moral. O homem conquistou as alturas, mas não ainda a distância que o separa de seus irmãos, principalmente os que vivem próximos a ele. Imagine. O Espiritismo é a resposta que Deus nos oferece à nossa sede de verdade. Verdade esta que nos aproxima do Evangelho de luz e que nos leva com segurança a um mundo de paz. O mundo maior nos informa que os espíritas são os semeadores do mundo de amanhã, os trabalhadores do mundo mais feliz que se avizinha. Nos diz Amália Domingos Soler que nós espíritas somos aqueles que fomos convocados a participar do banquete da Boa Nova no passado. E, no entanto, adulteramos a verdade. A oportunidade de iluminação nos foi concedida antes, mas não soubemos aproveitá-la. Agora, com o Espiritismo, nós temos que trabalhar para uma religião de libertação que tem como causa Deus, como meio Jesus, como caminho a caridade. Nós somos, sim, os trabalhadores da última hora. Nós temos o compromisso de envidar esforços para a construção do reino de paz de que Jesus tanto nos falou e nos ensinou. Lembremos que Deus nos concede diariamente a oportunidade de reerguimento. Todos somos herdeiros do Pai, da sua glória celestial. Mas para alcançarmos a felicidade plena, nós temos que nos educar convenientemente para poder tomar posse nessa herança divina. O fato de estarmos nos fluidos da carne é uma oportunidade de sublimação para o nosso espírito. Viver no mundo é estar em contato com o desejo de ter coisas, de ter pessoas, riquezas. Desde pequenos já somos treinados para desejar prazeres, bens materiais. Mas como fazer para escapar do verdadeiro fascínio que as coisas materiais exercem sobre nós?
A solução é manter o equilíbrio. Trabalhar, sim, mas sem nos tornar escravos do trabalho. Acumular o suficiente para o sustento do corpo, mas sem ceder à ganância. Desejar coisas boas? Por que não? Claro, mas sem exageros. E a fórmula para mantermos esse equilíbrio é bem simples. Basta lembrar que um dia partiremos para o plano espiritual e vamos deixar tudo aqui. Roupas, dinheiro, joias, imóveis, tudo vai ficar na terra. O Cristo nos propôs viver no mundo sem ser do mundo. Ou seja, nós podemos usufruir de todas as coisas do mundo, mas o que não podemos é nos deixar ser possuídos por elas. A mensagem cristã é um chamado ao desprendimento das coisas e dos valores mundanos. Mas vejam bem, desprendimento não no sentido de desprezo, mas com o significado de dar a tudo o seu justo valor. As conquistas terrenas, já sabemos, são transitórias. O problema é que nós investimos muito no corpo que ficará preso à terra. Ocupamos-nos muito com os investimentos materiais, que também vão ficar na terra, e muito pouco com o espírito, que continuará vivo. Tudo ligado ao material possui fragilidade. Beleza, poder, influência, fortuna, tudo isso, cedo ou tarde, troca de mãos. As coisas da terra são importantes para o progresso do nosso planeta, mas não são o fim objetivado com a reencarnação. Temos que investir no espírito que continuará mais além, no mundo espiritual de onde todos viemos. Conta-se que um menino de nome Taylor nasceu infectado com o vírus da AIDS, transmitido por sua mãe. Desde o início de sua vida, Taylor dependeu de remédios para sobreviver. Aos 5 anos, ele sofreu uma cirurgia para colocar um catéter numa veia do tórax para que a medicação pudesse ser inserida na corrente sanguínea. O catéter se conectava a uma bomba que Taylor carregava numa mochila nas costas. Além disso, ele tinha problemas respiratórios e sempre estava precisando de oxigênio. Mas o interessante é que nada disso impedia que essa criança vivesse realmente a sua infância com alegria. Todos os admiravam, que ele estava sempre correndo de um lado para outro, sempre exibindo energia, muita alegria. Até que chegou um dia que a doença venceu o pequeno dínamo que era Taylor.
Ele e a mãe foram hospitalizados. E, naquele momento, a mãe procurou conversar com o filho, falar para ele sobre a morte. Mas que logo os dois estariam juntos no céu. Um pouco antes de morrer, Taylor chamou o médico que o atendia e perguntou a ele se podia lhe fazer um pedido. O médico, claro, disse que sim. Eu quero, doutor, que quando eu morrer, você me vista com uma camisa vermelha. E o médico, surpreso, perguntou, mas por que posso saber? Porque eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu vou estar brincando e correndo sempre. Assim, quando minha mãe chegar lá, ela pode me ver imediatamente. Vocês vejam bem que essa criança não somente tinha a certeza de que sobreviveria à morte, mas também já tinha planos do que fazer quando chegar do outro lado. E tudo por quê? Porque a mãe conversou com ele sobre a imortalidade, sobre a transitoriedade da vida física. E é muito importante que façamos isso com nossas crianças, que procuremos ensinar do ser imortal que eles são. Todos sabemos que a morte, nós todos sobreviveremos à morte. Esse é o nosso destino final. É voltarmos do lugar de onde viemos, da nossa verdadeira pátria. Nós encarnamos para progredir e para ajudar na melhoria do nosso planeta. É na luta de cada dia que o espírito se melhora. No plano espiritual, antes da encarnação, o espírito, ele se prepara para o renascimento. Ele estuda a si próprio, suas tendências, ele estuda o seu passado. E com auxílio de mestres dedicados, ele traça o plano das tarefas que deverá executar aqui na Terra. Ele dedica-se também ao estudo de virtudes e esforça-se para manter em seu íntimo as disposições mais favoráveis ao cumprimento de suas tarefas no mundo. E renasce. Renasce cheio de expectativas e também de muitas promessas. É aqui na escola terrena que ele deve pôr em prática as resoluções que tomou no mundo espiritual e também efetivar os estudos que fez lá. E, consequentemente, responde por tudo que faz da oportunidade recebida pelo nosso Pai Celestial. A espiritualidade superior ensina que o homem no mundo assume responsabilidade, não só pelo mal que faz, mas também pelo bem que deixou de fazer. Já que todos os recursos que recebemos para atuar aqui no globo terrestre são empréstimos divinos. Família, bens materiais, cultura, amigos, ambiente onde vivemos, tudo procede da misericórdia divina. O espírito tem de seu somente
as conquistas morais e intelectuais. Assim, nós temos que aproveitar a oportunidade recebida para progredir, para fazer o nosso mundo progredir enquanto aqui estivermos. Nesse mundo, todos passamos por crise, seja financeira, familiar, afetiva, problemas de saúde. Todos passamos por dores e angústias, o que é natural no mundo de provas e expiações. Isso mostra que todos estamos no mesmo barco, no barco da vida. Por essa razão, nós temos que ser compreensíveis e indulgentes para com o nosso semelhante. Um médico entra no hospital com muita pressa, depois de ter sido chamado para uma emergência. Ele teria que fazer uma cirurgia de emergência. Ele trocou de roupa e já foi direto para o centro cirúrgico, quando no caminho encontra o pai do garoto que deveria ser operado por ele. O pai, ao vê-lo, gritou de imediato: "Por que você levou tanto tempo para chegar no hospital? Não sabe que a vida de meu filho está em perigo? Onde é que está a sua responsabilidade?" O médico sorriu um pouco, se lamentou, dizendo que ele procurou vir o mais rápido que pôde. Ele não se encontrava no hospital. Assim que recebeu o chamado, ele tratou de vir e pediu àquele pai que se acalmasse, que ele iria fazer o trabalho dele. E o pai novamente: "Calma, você vem me pedir calma? Você não sabe o que é que eu estou passando aqui?" O médico novamente sorriu e disse: "Eu vou falar para você o que Jó disse na Bíblia Sagrada. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida." E, dirigindo-se novamente ao pai, com carinho mesmo, com compaixão, ele disse: "Eu vou fazer a minha parte. Só lhe peço que ore pelo seu filho." A cirurgia levou algumas horas e logo o médico saiu sorridente, feliz, e disse ao pai que o filho estava salvo, que tudo tinha corrido bem. E sem esperar a resposta, o médico saiu também correndo. O pai comentou com a enfermeira que veio logo atrás do médico e disse: "Mas esse médico é bem arrogante, hein?" E a enfermeira, dirigindo-se a ele com lágrima nos olhos, disse: "O médico que salvou a vida do seu filho perdeu o filho dele num acidente de avião. Ele estava no velório do filho quando recebeu o chamado do hospital. E agora que salvou a vida do seu filho, ele saiu correndo para enterrar o dele." Nós não temos o direito de julgar ninguém. Não podemos olhar o argueiro no olho do outro sem antes ver a trave que existe no nosso. Temos que aproveitar o tempo no campo terrestre para burilar o nosso espírito. Nos afirma os mensageiros celestiais que quem semeia a luz no solo de si mesmo espera feliz a colheita da paz espiritual. É necessário que sigamos servindo, aproveitando as oportunidades de trabalho,
nós estamos, nesse momento, sendo chamados a aplicar a moral espírita. O mundo atribulado, violento de hoje, agoniza. E desses escombros surgirá a luz da esperança de um mundo muito melhor, mais feliz. Os desafios, é verdade, ainda são perturbadores, mas as tarefas de grande porte estão sendo passadas para os espíritas cristãos. Mesmo que saiamos do corpo, continuaremos no além-túmulo, trabalhando pelo amanhã, ampliando os horizontes felizes desse mundo melhor, os horizontes felizes da humanidade. Chegou a hora, meus amigos queridos, de nos despojar do egoísmo, dos interesses pessoais. É tempo de crescermos nos valores que Jesus nos ensinou. Seguir o seu exemplo sempre. Nós precisamos avançar nos compromissos assumidos de trabalhar por um mundo melhor, na certeza de que estamos amparados pelo Cristo, que incansavelmente trabalha para que isso aconteça. Unamo-nos, pois, no ideal de trabalhar e servir pela nossa melhoria espiritual e a melhoria do mundo em que estamos sitiados. E vamos terminar com algumas linhas do poema Desiderata, escrito em 1927 por Max Ehrmann. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos que o cercam. Fale a verdade, mansa e calmamente, mas ouça os outros, mesmo os insensatos e os ignorantes. Eles também têm sua história. Você merece estar aqui, e mesmo que você não possa compreender, a Terra e o Universo vão cumprindo o seu destino. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensível também com os impulsos inovadores da juventude. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Mantenha-se interessado em seu trabalho. Ainda que humilde, ele é o que existe de real ao longo do tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia, mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que ainda não possa compreender, a Terra e o Universo vão cumprindo o seu destino. Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo. Principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor. Porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene
quanto a relva. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo que ainda não possa compreender, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Alimente a força do Espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere ante os perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma rotina rigorosa, seja gentil consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E quaisquer sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada da vida, mantenha em paz a própria consciência. Acima da falsidade, dos desencantos, das agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente. Você merece estar aqui. E mesmo que ainda não possa compreender, a Terra e o universo vão cumprindo seu destino. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Muito obrigada e que Deus nos abençoe hoje e sempre.